Saúdos, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor que nos concede mais um dia. Uma semana de vitória, de crescimento, uma semana de reflexão sobre a sua palavra. Saúdos, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus. Mando um abraço especial a todas as mães que domingo nós comemoramos esse dia, embora sabendo que Dia das Mães é todos os dias. Oh, vida que se doa a si mesmo em favor daquelas que ela gerou sobre a terra. Deus abençoa as mães, dando sabedoria, dando autoridade, dando graça e segurança de que quando ela é firme com o filho, ela não está judiando do filho, ela está dando limites, e isso é muito importante. Bom, hoje gostaria de falar com vocês sobre a videira e os ramos, que está em João 15, e gostaria de ler alguns versículos para vocês. Amados, vocês que ainda não se inscreveram no meu canal, por favor, se inscrevam. Dá uma força, irmã, e que a mensagem possa seguir para muitos caminhos, edificando as vidas, esclarecendo, porque é muito importante as pessoas que usam tanto a rede social poder usar a rede social de uma forma edificante, como ouvindo, meditando a palavra de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, então, amados irmãos, nós vamos ler esse pequeno trecho, né? Nós pensamos esse texto, pequeno texto de João 15, e eu peço aos amados irmãos que possam ler o texto inteiro. João é realmente uma bênção. É realmente dos evangelhos o que fala mais diretamente de Jesus. Então vamos ao texto, amém? Você está aí com a sua Bíblia? Se não tiver com a sua Bíblia, quando estiver com ela na mão, leia o texto, não é mesmo? A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Amados, nós estamos aqui vendo uma alegoria. O Senhor usando elementos, da natureza, como a videira, para representar essa alegoria. Amados, Israel é representado por 3 árvores, viu? A videira, ela representa santidade, E ela representa Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Amados, a igreja não existiria sem Israel, tudo bem? Israel é o berço da igreja, E a igreja são os ramos, que é enxertado na videira verdadeira, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a videira verdadeira, ela representa a santidade. É muito importante para os que se dizem cristãos e que querem caminhar nessa seara e acham essa seara muito bonita e acham que realmente o meu desejo seguir a palavra de Deus e ler a Bíblia e fazer congressos. O importante de tudo isso, amados, é a santidade.
tudo isso seria simplesmente acúmulo de conhecimento, mas sem nenhuma sabedoria. O conhecimento é muito importante, mas a sabedoria é a forma de você aplicar o conhecimento. E a única sabedoria para o cristão que é interessante é a sabedoria do alto. É a sabedoria que vem de Deus. Amém? Então é muito importante. Então o Senhor está fazendo essa metáfora, né? Dizendo, né? Aleluias, que Ele é a videira. Nós, os cristãos, não é? Somos os ramos enxertados na videira. E o Pai, ele é o agricultor, é aquele que cuida da videira. Amém? E o Senhor vai dizendo na sua palavra que aquele que está nele e dá fruto, e para se dar fruto tem que ter santidade, né? Será limpo e ele dará mais frutos. Será limpo, será concedido mais sabedoria do alto, será concedido mais revelação, será concedido mais paz que transcende todo entendimento, será concedido a graça do Senhor sobre esta vida e ela dará mais frutos. Mas aquela que nele está, ou diz estar, não é mesmo, amados? E não dar fruto, não dá fruto por quê, amado? Por que é um ramo estéril? Porque não tem santidade, não tem compromisso, não tem temor, não tem reverência. Então não vai dar frutos. E esse ramo será arrancado e lançado fora da videira. O ramo lançado fora da videira vai secar e aí alguém vai passar e pegar e jogar no fogo. Vai ser queimado. Olha que coisa triste. A pessoa estar ali enxertada na videira verdadeira, com a seiva da vida eterna, e realmente não aproveitar. Ficar, eu acho, eu penso, eu não concordo, as coisas não é bem assim hoje em dia. Amados, não tem isso. A palavra é a mesma ontem, hoje, para sempre. A palavra é o seu norte. A palavra é a forma de você ter uma bússola segura para, no dia do Senhor, para você realmente ir para a vida eterna. A vida eterna está chegando todos os dias para aqueles que partem. Muitos dizem, desde o meu tempo do meu avô, bisavô, tataravô, fala-se que Jesus está voltando e até hoje não voltou. Usando dessa desculpa, quer dizer, eu vou viver a minha vida como eu quiser porque essa história não é verdadeira. Olha, você vai ter uma grande surpresa, você que pensa assim. Porque para aqueles que estão indo para a eternidade, não é? O dia do Senhor, o Senhor voltou para ele. E vai voltar para você, e vai voltar para mim. E nós precisamos realmente termos uma bagagem espiritual para nesse dia nós irmos. Nessa bagagem não vai levar as nossas experiências carnais, as nossas finanças materiais, os nossos títulos, nada disso. Isso pode ter seu lugar e a sua serventia, algum deles, não é? Nem todos, nessa terra. Mas na eternidade, não. Nós somos um espírito que estamos tendo uma experiência física. Nós somos um espírito encapsulado dentro de um corpo, no qual temos um tempo para viver uma experiência física. Nós saímos da mão do Senhor Deus Todo-Poderoso como criatura e devemos voltar à mão dele como filho. Como isso acontece? Nascendo de novo. Aí como, não é, Nicodemos chega e diz ao Senhor, quando ele foi visitar o Senhor no escondido, na calada da noite, porque ele era um homem com bastante influência na sua época, né, na sua geração, e ele foi lá e cria no Senhor e achava realmente que era verdade o que falava, ele sentia, queimava o seu coração. E o Senhor disse, olha, Nicodemos, uma coisa eu te digo, é necessário nascer de novo. Como diz, é necessário ser enxertado em mim a videira verdadeira, né?
Aí Nicodemos, como muitos de nós hoje, nas nossas gerações, diz, mas como pode? É um homem crescido voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Para ver como que são as coisas, não é? A falta de entendimento espiritual. O Senhor diz, Senhor Deus, Jesus, diz, Nicodemos, se você não entende das coisas espirituais sendo um sacerdote, sendo um conhecedor da lei, não é? Como que os outros vão poder entender, então? Mas sabe como nós, os outros, podemos entender, amados irmãos? É pela sabedoria do alto, é pelo Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós, o qual nos faz ter conhecimento da vida eterna e ter conhecimento das grandezas e maravilhas do Senhor. Amém? Amados irmãos, amadas irmãs, é muito importante você alimentar o que é verdadeiramente eterno em você, que é o teu espírito. Como disse, todos nós, quando vamos para a eternidade, estando em Cristo, não é? Nós vamos para a eternidade e estaremos lá com Cristo para vivermos experiências impensáveis. Paulo mesmo disse que foi, não sabe se no corpo, fora do corpo, mas que ele teve visões inefáveis, as quais ele não poderia contar para os homens aqui na terra, porque talvez ele não achasse, não é, palavras, sinônimos, exemplos para exemplificar o que ele viu, né? Muitos pensam, e principalmente quem está mergulhado na carnalidade, está morto no espírito, eu vou lá para o céu, tocar harpa, ficar lá olhando, contemplando. Eu não acho isso interessante, não? Pois olha, amados, você não tem ideia, como eu também não tenho. Eu que não sou um Paulo, não é mesmo? Não fui ao terceiro céu. Mas não temos noção da grandeza das experiências sobrenaturais, né? Indivisíveis, sem condições de ser ditas, não é? Do que viveremos ali. Mas uma coisa eu digo, o Senhor Jesus não está voltando para aqueles que não terão vida eterna com Ele, né? Para aqueles que ouve a voz de Satanás, dá ouvido à voz de Satanás, dá estímulo à sua carne e acha que isso está muito certo. É um absurdo, não é mesmo? Principalmente quando se fala de um cristão, de uma pessoa cristã, de uma pessoa que confessa ser cristã, que confessa fazer parte de uma denominação, independente de qual seja denominação cristã, que são várias, glória a Deus. Deus tem vários exércitos. Tem os exércitos batista, presbiteriano, assembleiano, né, metodista, aí tem vários exércitos. E nós sabemos que no céu não terá placa, mas no céu, o céu é seletivo, irmão. No céu não entra qualquer um. Entra qualquer um no inferno, né? Ali no inferno não precisa ter o requisito de crer, né? De crer no sacrifício de Jesus Cristo, do seu sangue derramado até a última gota na cruz do Calvário, e lá ele dizer está consumado, e aquele que olhar para ele, não é? E realmente crer no seu sacrifício é salvo. Mas há muitos que não têm tempo para isso. Nossa, eu não tenho tempo, eu tenho que viver, a vida está passando, eu só levo dessa vida o que eu viver. Depende de como você vai viver. Depende de como você vai viver, meu amado, porque dependendo das suas opções de vida, você não terá nada para levar. E eu vou te dizer, é muito triste. Nós podemos ver até mesmo na nossa experiência humana, que quando nossos pais, não é, diz, olha, estuda, olha, não ande em más companhias, olha, seja honesto, olha isso, olha aquilo, eles não estão querendo tirar a nossa liberdade, eles não estão querendo nos deixar ser pessoas infelizes, eles estão nos dando diretrizes, eles também já viveram experiência, erraram e disseram, eu estou te falando com experiência própria, isso não vai dar certo, né?
mas a pessoa não quer. Mas, como estava dizendo, nós mesmos usando essa experiência, quando olha para trás, diz, gente, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me aplicado em arrumar um trabalho que me desse um rendimento honesto, melhor. Se eu tivesse aplicado meu tempo não andando com companhias, com a cabeça vazia, como eu estava, e tivesse me estimulado a crescer. Ah, se eu tivesse ouvido. O arrependimento sempre chega tarde. Mas graças a Deus, que você que está me ouvindo, não importa o patamar que você esteja, em colocação profissional, em condições econômicas, em condições familiares, em condições de saúde, não importa, estou muito bem. Não, você só estará bem seguindo os preceitos, os princípios de Deus, edificando a sua alma e construindo para você uma eternidade ao lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo está à direita de Deus Pai. Por isso que ele diz que aqueles que estiverem à esquerda, do lado contrário, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amado, não queira ouvir uma palavra tão dura dessa na eternidade. Eternidade é um tempo muito longo. Eternidade é um tempo imaginavelmente longo. E você não queira estar deste lado esquerdo tão perigoso, como já foi advertido. Então o Senhor estava dizendo que aqueles que estão nele serão limpos e darão mais frutos. Nós passamos por muitas provações. Nós temos que renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne, sofrermos na própria pele muitas situações. Mas nós somos a igreja de Deus. Todos passarão pelo trono branco, mas a igreja de Deus sendo arrebatado primeiro do que o mundo, não é? Ela já vai sendo trabalhada aqui pelas lutas que passam. Muitas lutas, eu sei. Mas essas lutas vai nos preparar para no arrebatamento do Senhor, se acontecer na nossa geração, não é? Nós não precisarmos passar pelo trono do julgamento. Iremos para um local onde seremos galardoados conforme as obras espirituais que fizermos. Glorificado seja o nome do Senhor, que você realmente reflita sobre isso. Amados, eu não sei das suas atividades e também não sei da sua ociosidade, não sei. Muita gente, por estar desempregado, por estar em condições sem muitos recursos, cruza os braços e diz, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como fazer, eu não tenho meios para fazer. Amado, é no deserto que o Senhor fala conosco. O deserto é o lugar de se ouvir a voz do Senhor. Você está sem uma atividade? Busque o Senhor. Você está sem recurso? Busca os recursos do Senhor no celeiro do Senhor. A verdade amados, que muitos que não nasceram em lares cristãos e que não foram ensinados desde o seu tenro nascimento, só vai a Cristo com muita e muita dor. E às vezes, mesmo assim, com muita dor, não é? A pessoa gemendo e chorando, mesmo assim, ela ainda não se enquadra nos planos, propósitos, nos princípios de Deus, não é? Parece que o sofrimento, por mais que essas vidas tenham, é pouco, porque ela não compreende a necessidade dela estar unida a Cristo. Sabe, amados, o deserto, ele acontece na vida de todos nós. Dificuldades, perdas, faltas de oportunidades, céus fechados como se fosse de bronze, mas isso não é eterno. Aquele que persevera, vencerá. E o Senhor está estendendo a mão, dizendo, eis-me aqui, estarei contigo quando passares pela tormenta, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares pela depressão, quando passares pela enfermidade, quando passares por tudo, estarei contigo. O Senhor está sempre disposto a passar conosco, mas será que todos nós estamos dispostos a passar com Ele?
Amados irmãos, se você for um ramo enxertado na videira verdadeira e você for um ramo perseverante, você será limpo e você dará mais frutos para a glória de Deus, para marcar a sua geração, para deixar exemplo àqueles que estão à sua volta. O Senhor é bom. O Senhor é aquele que realmente se preocupa com você. Ele preocupou com você desde antes da fundação do mundo, sabendo na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, que o homem cairia. O Senhor nunca foi pego de surpresa. Não existe um plano B para o Senhor, sempre o plano A. E o Senhor, sabendo que nós, sendo descendente de uma raça caída, precisávamos novamente ser religados com Deus, Ele providencia antes da fundação do mundo Jesus Cristo, que se dispõe a se despir da sua glória e vir aqui caminhar conosco e deixar o seu Evangelho. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é esperança para todos aqueles que crêem no Senhor. O Evangelho é uma bússola para te conduzir em triunfo e em vitória. O Senhor é a videira, você é o ramo, o Pai é o agricultor. E se você estiver mesmo bem enxertado na videira, você dará fruto. Mas, se você é daqueles que acha que o tempo desta vida é muito curta e que deve aproveitar e que ao ler a palavra de Deus, ao ler a santa palavra de Deus, você começa a arrancar páginas. Não, essa daqui não, essa aqui não, essa aqui não, não é? Hoje em dia, não, hoje em dia isso, hoje em dia aquilo. Você terá uma surpresa. Talvez você vai ficar à porta da eternidade só com a capa da Bíblia, não é? Porque tem muitas coisas ali, graças a Deus, que nos confronta e que nos orienta e que nos dirige para nós sermos bem-sucedidos nesse transpassar do portal para a eternidade. Oh, glorificado seja o Senhor, que o Senhor seja a sua videira, que você seja ensinável a serviço, essa questão de dobrar o pescoço. Quando a palavra de Deus diz que muitos têm a servir dura, é porque ele não consegue dobrar o seu pescoço, aprender, ser pessoa ensinável. Mas eu sei que você que me ouve tem temor. Eu sei que mesmo aquele que possa estar caído ou afastado, sempre pode voltar. Porque você está vivo, porque você tem realmente aquele que te ama e está estendendo a mão para você, e a mão dele não é curta para te alcançar aonde você estiver. Não, não é. Mas é necessário arrependimento e se voltar para ele. Não importa o que você fez ou o que ainda está fazendo, desde que você se arrependa e se volte para ele. E ele dirá, eis-me aqui. Amém? O Senhor é o seu advogado, o seu juiz. O Senhor é aquele que te ama. O Senhor é aquele que te tira do mais profundo abismo. O Senhor é aquele que te ampara, te cura, te liberta. O Senhor é aquele que te dá um preenchimento no seu interior. Porque o vazio que você tem dentro de si é o vazio que te faz sentir sem motivação para a vida, é o vazio por falta de Deus. Preencha com Deus, preencha com a sua santa palavra e você será uma pessoa que regozijará e toda manhã dirá, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor por mim, obrigado por existir, obrigado por me salvar. Obrigado por Jesus, aleluia, ser a videira e eu ser um dos muitos ramos que estou enxertado nele. Amém? Vamos orar? Chodreviaste qui dreviandole fatre mahale bicondrogo. Bigabaste qui dreviandole fatre mahade gandravi. Deus de mistério, Deus de graça, oro por esse povo no poder do Espírito Santo. Sei, ó Senhor, que o Senhor está falando profundamente no coração de todos. Sei, ó Senhor, que todos têm uma consciência
Tem esse instrumento que o Senhor colocou como um sinal vermelho na mente de cada um, na alma, no espírito de cada um, para saber quando está transgredindo. Dai força aos que estão fora do caminho, ilumine para que eles possam encontrar o caminho que é Jesus Cristo, a videira verdadeira. Salva, liberta, transforma, converte para ti. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, abre portas onde não tem. Traz existência o que não existe. Ó Senhor, mas também feche portas as quais não deveriam estar abertas. Porque, Senhor, o Senhor sabe o melhor para cada um de nós. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, entra nos lares, entra nas vidas, faz a diferença. Ó Senhor, abençoa profundamente cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção que está em Números. Sempre gosto muito dessa bênção. Números capítulo 6, versículo de 24 a 26, que o Senhor diz assim, amado, tome posse. Aleluias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem digam amém. Amados irmãos, amadas irmãs, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana com experiências sobrenaturais em Deus e cresça para que você tenha uma bagagem espiritual maravilhosa para quando transpor esse portal, conhecer a vida eterna com Deus, amém? Todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado.